Que vontade de parar de dar dinheiro na igreja. Use o ensino do dízimo que eu vou te dar agora para ser uma pessoa muito errada. O sangue de Jesus tem poder! Ou muito generosa. Se você entender o que eu vou falar, você vai se tornar alguém muito melhor. Fica comigo aqui. Eu sou o Ângelo, você está no meu canal, você vai aprender sobre teologia de uma perspectiva carismática e futurista. Bom, dízimo na prática. Existe muita discussão sobre a teoria do dízimo, né? Então, quando se fala da teoria do dízimo, minha posição pessoal é que o dízimo como uma lei, o dízimo como um mandamento, isso não se encontra no contexto da Nova Aliança. Você vai ter o dízimo presente como uma ordenança no contexto da Velha Aliança, e ele é então obrigatório porque ele sustenta o sistema religioso, né? Todo o processo ali de você ter sacerdotes, sacrifícios, templo. Então os dízimos tinham a ver com isso, e é por causa disso que Malaquias vai citar isso de novo. É óbvio que o dízimo em si, ele não começa na Bíblia como sendo uma lei, ele começa num princípio normal de oferta. Então Abraão deu o dízimo, né, daquilo que ele tinha. Era uma coisa normal. Qual é a diferença do dízimo que Abraão deu e o dízimo que nós temos na lei? O dízimo na lei, como o próprio nome fala, é lei. O dízimo que Abraão deu, ele tinha mais a ver com uma espontaneidade, generosidade, gratidão diante de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento na vida dele, tendo vitórias e tudo mais. Bom, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, não existe um ensino sobre porcentagem que deve ser ofertada. O ensino é: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o que acontece é que você colocar o dízimo como sendo um mandamento bíblico que os cristãos têm que fazer, eu acredito que a gente acaba incorrendo em erro, falando algo que está além da palavra. Então, na prática, como que eu lido com essa questão na igreja local? Eu procuro mostrar para todos os irmãos que decidem estar conosco que existe um princípio que é aliança. Ou seja, ao estarmos juntos para formarmos uma comunidade, nós estabelecemos uma aliança, um pacto, onde por meio desse pacto nós temos deveres, direitos, o que nós vamos fazer, o que nós nos propomos a obedecer juntos, a viver juntos, o que os pastores se propõem a dar, ou como se propõem servir a igreja, e como a igreja também deve se propor a obedecer aquilo que é ensinado pelos seus pastores. Então, quando eu ensino sobre isso, uma parte do ensino fala sobre contribuição. Ou seja, diferente do ensino normal sobre dízimo que nós vemos em algumas igrejas, eu procuro simplesmente ensinar que você precisa, se você faz parte de uma família, você precisa ter uma expressão de fidelidade mensalmente, separando uma quantia financeira para servir naquela comunidade, para que a missão dela continue progredindo. Dessa forma, você não adultera e nem agride as escrituras tentando distorcer e provar um ponto. Não. Basta nós conversarmos sobre: acreditamos que é importante que você coopere financeiramente. Isso resolve o problema. E 10% parece ser uma boa quantia. Ok, não tem problema se é desse jeito. Você quer colocar aí o dízimo dessa forma, tem que dar o dízimo mesmo, 10%. Eu não acho que tem que ser 10%, tem que ser de acordo com aquilo que o Senhor colocou no coração. Talvez alguém pense assim: ah, mas o coração é enganoso. Tá, mas o versículo bíblico que fala sobre de acordo com aquilo que Deus propôs no coração, é no coração de pessoas que nasceram de novo. Ou seja, se você tem um coração cheio de avareza, talvez é sinal que o Espírito Santo não está habitando muito plenamente aí. Bom, então a pessoa que decide dar o dízimo, eu aconselho que ela entenda o motivo pelo qual ela deve dizimar ou ofertar. Eu nem uso esse termo dízimo, eu uso o termo oferta regular. Por que você deveria de dar ofertas regulares na sua igreja? Porque ofertar, dizimar, o nome que você quiser dar para isso, é uma disciplina espiritual. Ou seja, se você quer a transformação do seu coração, para que o seu coração se torne um coração mais generoso, a disciplina espiritual estabelecida por Deus para fazer com que você se torne uma pessoa com um coração generoso é o ato de ofertar. Muitas pessoas esperam ter generosidade do coração para ofertar, mas a verdade é que nós nos tornamos generosos na medida que nós ofertamos. E aquele papo dizimista? Eu já ouvi assim: não, beleza, na graça você não dá o 10%, você dá tudo. Se você dá só o 10%, você não está fazendo mais do que o esperado, mas deveria dar mais, porque na graça isso é um parâmetro para a gente.
realmente essa frase, ela é uma frase muito legal, né? Na lei dá só 10%, na graça nós damos tudo. Isso vem de uma leitura de Atos que os irmãos vendiam as propriedades e se tinha 2 casas, vendia uma casa e colocava o valor da propriedade aos pés dos apóstolos, né? Isso é maravilhoso. Mas eu acredito que aquilo é circunstancial. Eu não acredito que o fato das pessoas terem vendido tudo e colocado aos pés dos apóstolos seja um mandamento, um princípio que tem que ser seguido. Inclusive, isso me lembra de falar que esse negócio de jogar uma oferta no pé de alguém enquanto ela prega é ridículo, porque o termo colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos significava que a pessoa estava colocando à disposição da administração da equipe apostólica. Então não era para o apóstolo em si. Não, era para a igreja. Os apóstolos, para começar, a igreja de Jerusalém é uma anomalia. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém ela era coordenada por um grupo de apóstolos. Nenhuma igreja é coordenada por um grupo de apóstolos. Só em Jerusalém naquela época que isso aconteceu. Toda igreja é coordenada por um grupo de presbíteros. Então, em qualquer igreja, apóstolos não lideram igrejas. Vamos repetir. Apóstolo não lidera igreja. Apóstolo não lidera igreja. Apóstolo que lidera a igreja é uma pessoa que não entende de eclesiologia. Logo, nem deveria ser apóstolo. É só mais um pastor que ganhou um outro título. Apóstolos, eles lideram a igreja extra-local, a igreja para além da estrutura local. A estrutura local, se você fosse um apóstolo, como o apóstolo Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro tem uma atitude quando ele escreve a epístola dele que é eu presbítero convosco. Essa atitude de Pedro, ao escrever eu presbítero convosco, significa o seguinte: tem um amigo meu que sempre falava isso, que o apóstolo Pedro tinha um boné escrito apóstolo quando ele andava por aí ministrando. Quando ele chegava em casa, ele tirava o boné de apóstolo, pendurava e botava o boné de presbítero. Na igreja local, quem cuida são os presbíteros, e os presbíteros, eles administram esse dinheiro, as finanças, e os diáconos com certeza ajudam nisso, em prol da igreja local. Ou seja, eles administram, no contexto lá de Atos, tinha gente com fome, tinha gente que não tinha voltado para sua própria cidade depois que tinha convertido, porque a única igreja que tinha lá era de Jerusalém, então não tinha como ir para outro lugar. Então, aquele dinheiro era usado para manutenção, para o suprimento, que é como deve ser feito até hoje, né? Infelizmente, na prática, se alguém passa necessidade, nem sempre em alguns lugares o dinheiro é usado para isso, né? Para suprir a necessidade dos irmãos que estão passando por alguma infortúnio e tal. Mas esse seria o primeiro motivo. Então, os presbíteros administram, junto com os diáconos, para distribuir para a comunidade enquanto eles estão numa jornada de cumprir a grande comissão. Isso, dízimo, oferta, todo tipo de... É porque a palavra dízimo e oferta são terminologias do Antigo Testamento que hoje tentam usar para, dízimo é o 10% e oferta é uma outra coisa. Não, mas tudo é oferta. Só que a diferença que eu faço aqui para as pessoas na igreja é que eu digo assim, estabeleço uma oferta que é regular e que tem um valor específico. Por quê? Porque isso ajuda a igreja na administração. Você acaba sabendo mais ou menos o quanto entra, então você pode fazer um cálculo de uma construção, fazer o cálculo de um investimento específico em 1, 2 ou 3 famílias de missionários, porque você tem um cálculo, e aí essas outras, que o pessoal chama normalmente de oferta, seria o que eu chamo de contribuição espontânea. Você está num culto, não é uma contribuição que foi programada, mas você decide ofertar aquilo ali, ou de um projeto que chega, isso é importante. Projetos novos da igreja, que óbvio que são dirigidos por Deus, eles devem sim ter nossa contribuição para além de uma contribuição normal, porque são passos maiores que a igreja dá, assim como uma família, quando, por exemplo, alguém fica mais velho, mas mesmo assim mora com os pais, ele deve ajudar financeiramente os pais. É basicamente isso. Você tem uma maturidade e uma independência financeira, deve então ajudar também a igreja local, que é a sua família espiritual. Então essas ofertas regulares, elas são voltadas para quem é membro da igreja aliançado. Podemos dizer então que para quem é membro aliançado, isso pode ser uma obrigação não necessariamente bíblica, mas colocada para a igreja? Ou eu posso dar ou não dar? Depende do tipo de comunidade que é estabelecida. Então, se a comunidade, quando for estabelecida, ela colocou como uma exigência que todos os membros cooperem financeiramente, então é assim. Se uma comunidade não coloca isso como uma exigência para ser membro, então já é diferente. É óbvio que no Brasil a frase exigência para ser membro nem faz sentido em muitas igrejas, porque o que é ser membro? É nada.
Em alguns lugares você se torna membro só de participar, você não precisa nem ser crente, você participa da ceia. Então, totalmente errado. Mas em igrejas mais normais, mais bíblicas, você vai ter o princípio da membresia, normal. Eu acredito que membresia pode ser uma coisa meio, o termo, né? Distante, assim, só de, tipo, hall de membro de um clube. Na verdade, o princípio aí é aliança. Então, quando a gente tem aliança, eu acredito que nossas finanças sempre vão estar envolvidas também. É esse o princípio. O princípio não é se eu dou 10% ou se eu oferto. O princípio é, todo o meu dinheiro é de Jesus. E, portanto, se eu fazendo parte de uma comunidade, que Jesus é o Senhor, toda a necessidade que Jesus apontar que deve ser suprida, nós, porque submetemos a Ele, vamos dar, ofertar, dizimar, o nome que você quiser dar, porque esse dinheiro nem nosso é de Jesus. Então, para além de ser obrigado, a questão é, eu sou uma família que tem aliança, e uma vez que eu tenho isso e todo o meu dinheiro é de Deus, eu nem estou pensando. A grande pergunta não é quanto tem que dar. A grande pergunta é, você tem liberdade de ficar com algo no bolso? Então, a pergunta, as pessoas sempre se perguntam quanto que eu tenho que dar, porque na verdade elas estão se questionando, a pergunta verdadeira é, quanto sobra para mim? E a resposta é, nada, tudo é de Jesus. Então, a discussão de quantidade é simplesmente o diálogo do medíocre, porque o fato é, tudo é dele, e qualquer coisa que a igreja precisar, eu vou ofertar, mas tem gente que não dá, eu sei, azar é deles. Por quê? Porque estão perdendo a oportunidade de crescer no processo de se tornar uma pessoa generosa. Pessoas generosas sempre são pessoas que têm uma habilidade de gerenciar maiores quantidades de dinheiro. Então não é que tem uma força assim que vem e faz alguém prosperar se ele dá mais dízimo e oferta. É porque se a pessoa é séria nesse negócio, existe uma experiência subjetiva de transformação pessoal que faz com que ela seja melhor habilitada para administrar maiores quantias de dinheiro. Deus pode enviar mais dinheiro para ela? Pode, mas independente de Deus enviar ou não, ela se torna uma pessoa que nos negócios, no dia a dia, ela lida melhor com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não está acima dela, definindo como ela tem que se comportar. Ela está acima do dinheiro, usando ele no que ela quiser. É uma coisa que eu falo para alguns amigos sobre dízimo, até para pessoas em situação financeira mais delicada. Dar o dízimo às vezes é a solução da pessoa, não no sentido espiritual, mas no sentido técnico. Porque para ela dar o dízimo, ela precisa calcular quanto ela ganha, quanto ela gasta. Sim. Ela precisa se organizar para dar 10%. Sim. E não é uma questão espiritual, mas essa organização automaticamente coloca o resto no trilho e muda a vida da pessoa. E todo esse resto é de Deus. Então você ter as finanças bagunçadas é um princípio que você nem está percebendo que o dinheiro de Deus está sendo mal administrado. Então, o problema não é nem quanto que ela dá, o problema é o quanto que ela está fazendo com tudo, inclusive com o que está sobrando. Porque, de novo, volta o pensamento, muito essa conversa de 10% de dízimo, no fim tem a ver com quanto sobra para mim. Eu dou 10% para Deus abençoar, assim, teoricamente esse pensamento. Eu dou 10% para Deus abençoar os outros 90% para eu ser um egocêntrico materialista que faz o que quiser com o dinheiro. Exatamente, eu posso ser materialista com a consciência limpa porque eu dei meu 10%. Esse pensamento de que se eu dei o dízimo, eu tô bem com Deus, é uma loucura, porque você tá bem com Deus porque Jesus morreu na cruz por você. É por isso que você tá bem com Deus. Tem outra coisa que vai me deixar bem com Deus. É isso aí. Um ótimo vídeo para você mandar pro seu pastor começar a brigar com ele e parar de ofertar. Ou ser alguém sensato e não fazer nenhuma desse tipo de bobagem. Mas pensar que, independente da nomenclatura que a sua igreja usa, o importante é o desenvolvimento de um coração generoso na sua vida. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano.